A ejaculação precoce acontece quando o homem atinge o orgasmo logo nos primeiros segundos após a penetração ou antes de ter penetrado, acabando por ser insatisfatório para o casal. Esta disfunção sexual é mais comum em adolescentes, devido às alterações hormonais, que os tornam mais excitáveis, mas também pode surgir no adulto, estando, nestes casos, mais relacionado com fatores psicológicos, como estresse, ansiedade ou medo, por exemplo. A ejaculação precoce pode ser controlada com o uso de algumas técnicas e exercícios, mas em alguns casos pode até ser necessário o uso de medicamento ou realização de psicoterapia. Assim, o melhor é sempre consultar um urologista para identificar a possível causa da ejaculação precoce e iniciar o tratamento mais adequado. Opções de tratamento para controlar a ejaculação. O urologista pode recomendar e orientar vários tipos de tratamento, que incluem técnica Start-Stop. Esta técnica é bastante utilizada e ajuda a habituar o homem para demorar mais tempo até ejacular. Para isso, a técnica é feita com passos graduais, que incluem: no primeiro dia, o homem deve masturbar-se com a mão seca, fazendo 3 movimentos e parando por 2 ou 3 segundos. Depois de cada pausa deve-se fazer novamente 3 movimentos e parar. Este padrão deve ser mantido por 10 vezes. Caso a ejaculação aconteça antes dessas 10 vezes, deve-se voltar a repetir o exercício nos dias seguintes até conseguir aguentar por 10 vezes. Após conseguir fazer 10 vezes de 3 movimentos, deve-se repetir a técnica, mas com 5 movimentos seguidos, intercalados com pausas. Quando se conseguir fazer 10 vezes de 5 movimentos, passa-se a fazer 7 movimentos seguidos. Após se atingir as 10 vezes com 7 movimentos seguidos, deve-se repetir toda a técnica, começando novamente com os 3 movimentos, mas com a mão úmida, usando para isso algum tipo de lubrificante ou vaselina. Quando se chegar novamente aos 7 movimentos, a técnica deve ser repetida, mas pela parceira ou parceiro. Cada passo desta técnica deve ser feita em dias diferentes ou com algumas horas de diferença, para que o estímulo e a vontade de ejacular sejam semelhantes. Idealmente, durante esta técnica é esperado que o homem vá aprendendo a identificar as sensações e vá conseguindo controlá-las, prolongando o tempo até à ejaculação. Para obter os melhores resultados, é importante que se vá fazendo um seguimento da técnica com um urologista. 2. Técnica da compressão. Nesta técnica o homem aprende a reconhecer as sensações que surgem antes da ejaculação e a controlá-las. A grande vantagem desta técnica é que pode ser feita pelo próprio homem, não sendo necessária a ajuda da parceira ou parceiro. Para isso, deve-se fazer estimulação do pênis, através de masturbação ou relação sexual, e, quando se sentir que se irá ejacular, deve-se parar e fazer pressão sobre a cabeça do pênis. Para isso, deve-se colocar o polegar na parte de baixo da cabeça do pênis, por cima do freio, e com o dedo indicador e médio pressionar por cima do pênis, encerrando a uretra. A pressão deve ser mantida por 3 a 4 segundos e deve ser ligeiramente incômoda, mas sem causar dor. Esta técnica deve ser repetida, no máximo, 5 vezes seguidas. Outra opção de compressão é apertar na base do pênis. Esta técnica pode ser feita durante a penetração, mas é importante pedir à parceira ou parceiro para que não se mova, evitando estimulação no momento de fazer a compressão. 3. Técnica de sensibilização. Esta é uma técnica bastante simples, mas que pode não ter resultado com todos os homens, pois consiste em fazer a masturbação 1 a 2 horas antes da relação sexual, o que diminui a sensibilidade para o orgasmo. Além disso, caso o homem não utilize preservativo, por já ter uma relação duradoura, o urologista pode
Aconselhar o seu uso, já que normalmente diminui a sensibilidade do pênis, permitindo controlar o orgasmo. 4. Fazer exercícios de Kegel. Os exercícios de Kegel permitem fortalecer os músculos do assoalho pélvico, que são o grupo de músculos que fica na região pélvica e em volta da uretra. Quando estes músculos ficam mais fortes, o homem pode conseguir ser mais capaz de controlar a ejaculação, evitando que ocorra quando os contrai, por exemplo. Estes exercícios devem ser feitos todos os dias em 10 séries de 10 repetições. Veja um passo a passo para fazer os exercícios de Kegel corretamente. 5. Uso de anestésicos tópicos. Algumas pomadas ou sprays que contêm uma substância anestésica, como lidocaína ou benzocaína, podem ser usados para diminuir a sensibilidade do pênis e aumentar a duração do ato sexual, sem que ocorra a ejaculação. Este tipo de produtos deve ser indicado pelo médico e precisam ser aplicados cerca de 10 a 15 minutos antes da relação. Além destes produtos, existem ainda preservativos que contêm o anestésico no seu interior e que também podem ser usados. Alguns exemplos são: Durex prazer prolongado, Prudence efeito retardante, Prudence IS. Embora os anestésicos tenham um excelente efeito para atrasar a ejaculação, também podem ter alguns efeitos secundários, sendo que o mais comum é que o homem refira diminuição no prazer por diminuição da sensibilidade. 6. Uso de remédios. Os remédios geralmente são usados quando as outras técnicas não apresentam os resultados pretendidos. Os remédios devem ser sempre recomendados pelo urologista e, geralmente, incluem antidepressivos, como sertralina, fluoxetina ou trazodona, por exemplo, que tratam, principalmente a ansiedade, que é muito comum nestes casos. Confira uma lista mais completa dos remédios mais usados para a ejaculação precoce. Ejaculação precoce tem cura. A cura da ejaculação precoce pode ser alcançada utilizando técnicas simples de autocontrole, mas quando isto não é suficiente pode-se tentar diminuir a sensibilidade do órgão sexual masculino ou tomar medicamentos receitados pelo médico. Uma ótima estratégia para curar a ejaculação precoce é realizar os exercícios de Kegel cerca de 300 vezes ao dia, todos os dias.